Atualmente, estamos vivendo momentos difíceis. A Covid-19 mudou e ainda tem mudado muito nosso modo de viver. Mas você sabia que essa não é a primeira vez que enfrentamos medidas de proteção, como distanciamento social, isolamento e até mesmo a quarentena? No vídeo de hoje vamos conferir um pouco sobre os primeiros registros dessas medidas de proteção. Mas antes de começarmos, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Dependendo do lugar onde você vive, o dia e a hora que você está vendo esse vídeo, é possível que ainda esteja em quarentena por causa da Covid-19. A situação que o mundo está exige que pessoas fiquem em casa, evitando a propagação do vírus e o colapso dos sistemas de saúde. Mas essa não é a primeira quarentena que a humanidade enfrentou. Registros apontam que a primeira quarentena se iniciou no século XIV. Foi quando surgiu a peste negra, também conhecida como peste bubônica. Por que peste negra? Porque ela causava manchas na pele das pessoas, frutos das infecções provocadas pelas bactérias. Essa doença é conhecida também como peste bubônica, pois ela provocava bubões e bulbos, isto é, inchaços infecciosos no sistema linfático, sobretudo nas regiões das axilas, virilha e pescoço. Para quem não sabe, essa foi uma doença totalmente agressiva, que chegou a matar cerca de 1/3 da população europeia. Foi uma doença altamente contagiosa, que chegava a matar em cerca de 5 dias. Essa doença era transmitida através de uma bactéria que vivia nas pulgas dos roedores. Naquela época, os grandes centros urbanos eram muito populosos e as práticas de saneamento básico e higiene eram precárias. Isso acabou facilitando a propagação do vírus. Pouco tempo depois, os médicos descobriram que o vírus também era transmitido através das vias respiratórias e também do contato físico com infectados, até mesmo os mortos pela doença. O epicentro dessa doença foi o continente asiático, assim como a Covid-19. Naquela época, o forte da economia era o comércio de mercadorias e principalmente especiarias através de navios. Isso contribuiu para a propagação do vírus por todo o continente europeu. Foi onde surgiu a necessidade de uma quarentena. Inclusive, na época não havia uma explicação para algo tão terrível. A população da época trazia teorias estranhas, como o alinhamento dos planetas que espalhavam as bactérias pelo ar e envenenamento da água pelos judeus. Essas eram as justificativas encontradas para explicar o que estava acontecendo. A cidade de Veneza, localizada na Itália, decidiu controlar a entrada de mercadorias e navios em seus portos. Toda embarcação que chegava deveria ficar 40 dias atracados no porto, para a garantia de que os tripulantes e principalmente a mercadoria não estivessem contaminados. Foi onde surgiu o termo quarantino, que faz menção aos 40 dias e que posteriormente se tornou quarentena como conhecemos hoje. Mas naquela altura, somente a quarentena não era o suficiente para controlar o vírus. Então, após os médicos descobrirem que a contaminação também se espalhava pelo contato com os infectados, acabaram decidindo isolar os doentes. Em alguns casos, essas pessoas chegavam a serem executadas, ou então, na maioria das vezes, eram simplesmente separados e deixados para morrer. Embora seja extremamente radical, essa foi a forma de distanciamento social que eles encontraram. Muitas famílias ricas e com propriedades simplesmente fugiram para o campo, pois nesses locais o contágio era menor e não era tão populoso. Mas isso não impediu a propagação do vírus, que durou cerca de 7 anos. Uma das grandes marcas dessa doença são os médicos com as famosas máscaras que pareciam bicos de aves. Você já deve ter visto em filmes, documentários e séries. Como os médicos tinham muito contato com infectados, eles precisavam usar um traje especial. A roupa era composta por um casaco, calças presas a uma bota e luvas de couro, juntamente com um óculos e uma máscara com 2 furos suficientes para respirar. O visual icônico ganhou mais destaque na Itália, onde a figura do médico da peste se tornou uma fantasia para comemorações. Mas a importância do conjunto não era destinada a comemorações, e sim para proteger os médicos do miasma, já que a peste negra foi associada a qualquer matéria orgânica em decomposição e aos odores que exalavam. Hoje, a praga ocorre em menos de 5.000 pessoas por ano em todo o mundo. Epidemias de peste negra já ocorreram na África, Ásia e América do Sul, mas
Desde a década de 90, a maioria dos novos casos ocorreram no continente africano. Em 2013, foram registrados 783 casos em todo o mundo, incluindo 126 mortes. Os 3 países mais epidêmicos são Madagascar, República Democrática do Congo e Peru. Antibióticos e tratamento medicamentoso para alívio dos sintomas são efetivos contra a peste negra em pacientes diagnosticados a tempo. Durante o tratamento, o paciente precisa ser isolado. Além disso, é necessário localizar e parar a fonte de infecção na área onde o caso humano foi exposto, além de instituir saneamento e controles de medidas apropriadas para impedir a fonte de exposição. Se não for tratada, a peste negra pode ser fatal. Por isso, é essencial o diagnóstico e tratamento precoce da doença. Prevenção. A principal medida para a prevenção da peste negra é identificar os locais onde a doença está ativa e notificar os órgãos públicos responsáveis. Você também deve evitar o contato direto com pessoas infectadas, principalmente se houverem feridas expostas de peste bubônica. Tome essas devidas precauções se você vive ou passará por regiões onde ocorre surtos de peste negra. Quarentena dos astronautas da Apollo 11. A NASA já colocou os astronautas em quarentena. Isso aconteceu antes mesmo de testar as amostras da Lua. Os estudiosos não sabiam exatamente com o que poderiam lidar: parasitas, vírus ou bactérias que poderiam vir da Lua. Ao voltarem para casa, os responsáveis pelo grande passo da humanidade viveram em isolamento por um tempo. Parece enredo de ficção científica. Bactérias assassinas que habitavam a Lua chegam ao planeta Terra a bordo de uma espaçonave. Hoje, sabe-se que não há nenhuma forma de vida na Lua, mas ninguém tinha certeza disso em 1969. E a quarentena tinha suas razões. Um vírus alienígena circulando nos Estados Unidos arruinaria toda a imagem de vencedor da corrida espacial contra a União Soviética. Mesmo sabendo que não existe nenhum micro-organismo na Lua, a NASA decidiu continuar com a quarentena, mas agora antes da partida. Todos os astronautas são obrigados a passar um período confinados, para garantir que nenhum deles fique doente em uma missão. Imagine uma pneumonia a 300 mil quilômetros de qualquer médico da Terra. Quarentena da febre tifoide. A febre tifoide é uma doença infecciosa grave, que apresenta febre, alterações intestinais e aumento das vísceras, e se não tratada, pode causar confusão mental e levar à morte. A principal forma de contágio é pela ingestão de água e alimentos contaminados. Mary Malone era portadora da febre tifoide. Mary era uma imigrante irlandesa que chegou aos Estados Unidos em 1883. Ela se tornou a primeira portadora assintomática identificada da doença. Quando o surto começou em Nova York, os detetives a rastrearam como fonte de tudo. Marginalizada e criticada, ela até mudou de nome para continuar trabalhando. Mary passou semanas em uma sala isolada em um hospital. Depois, ela foi transferida para um centro médico em uma pequena ilha para iniciar seu período de quarentena, onde ela foi condenada a viver em uma longa quarentena até a sua morte. Covid-19. Hoje estamos vivendo um período de quarentena devido ao surto da Covid-19 que tem causado muitas mortes. A doença é causada por uma grande família de vírus comum em muitas espécies de animais, como camelos, gado, gatos e morcegos. Raramente, os vírus que infectam animais podem infectar pessoas. Recentemente, em dezembro de 2019, houve transmissão do vírus na China, sendo em seguida transmitindo para o mundo inteiro. Os sintomas podem variar de um resfriado até uma pneumonia severa. Os principais sintomas são febre, coriza, tosse, dor de garganta, perda de olfato e alteração no paladar. A transmissão acontece de uma pessoa doente para outra, ou por contato próximo por meio de aperto de mão, saliva, espirro, tosse, catarro e por objetos ou superfícies contaminadas. A taxa de letalidade do Covid depende da qualidade dos serviços de saúde, das respostas de autoridades, média de idade e saúde da população. O isolamento voluntário em casa tem sido recomendado para aqueles diagnosticados com Covid-19 e aqueles que suspeitam que foram infectados. As agências de saúde emitiram instruções detalhadas para o auto-isolamento adequado. Muitos governos determinaram ou recomendaram a auto-quarentena para populações inteiras.
As instruções de quarentena mais fortes foram emitidas para aqueles em grupos de alto risco. Atualmente, graças aos nossos avanços tecnológicos, nossa quarentena não é tão radical. E embora a Covid-19 tenha matado muita gente, não se compara com a peste negra. Mas ainda assim, devemos ficar atentos e respeitar as medidas de proteção e recomendações dos órgãos de saúde. Se você quer receber mais informações como essa, você encontrou aqui no canal. Sua inscrição é essencial para que você receba mais vídeos interessantes como esse. Então, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho para receber notificações toda vez que sair um vídeo novo.